Meus irmãos, nós vamos refletir hoje sobre a segunda coluna que sustenta a missão, o valor, a prática, a atuação da nossa igreja Santuário. Semana passada, vocês lembram do pastor Arthur falando sobre o pilar da catolicidade e do pilar reformado, católico reformado, que nós temos chamado. Se vocês não conseguiram ouvir, recomendo que vocês vão lá no Spotify, no YouTube e ouçam, porque essas 3 mensagens são essenciais para aqueles que estão conosco e pretendem continuar sendo membros e congregando aqui conosco, porque, basicamente, em essência, eles vão resumir tudo que nós cremos, a forma que nós cremos e a forma como nós queremos nos posicionar como igreja no tempo de hoje, nos tempos em que nós vivemos. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre uma igreja contemplativa e carismática. Essa é a nossa segunda coluna, esse é o segundo pilar que sustenta a visão da nossa igreja. E para isso eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Ali consta para vocês 12 a 19, mas eu vou querer retroceder um pouquinho antes, pegar uns versículos antes para a gente poder ler o contexto também. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que não é raro, quando nós subimos aqui para expormos a palavra de Deus, que nós sejamos feridos antes pela palavra. Eu quero dizer também para vocês que essa semana que passou foi uma das semanas mais intensas dos meus últimos meses. E falar sobre uma igreja contemplativa, falar sobre a necessidade de cultivarmos práticas contemplativas, depois que você viveu uma das semanas mais treslocadas dos teus últimos anos, é um grande desafio. Então eu quero dizer que, se em algum momento a palavra de Deus ferir você, não se preocupe que ela me feriu antes também. Se o Espírito mexer com você em algum sentido, você não está sozinho, porque Ele mexeu comigo antes. E eu digo isso para que a gente não levante nenhum tipo de resistência em relação à palavra de Deus e para que a gente abra os nossos corações para aquilo que Ele quer falar, para aquilo que Ele quer ministrar. Amém? Vamos lá então. Eu quero começar do versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: Aconteceu que, em outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita ressequida. Os escribas e os fariseus observavam Jesus, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de o que o acusar. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse ao homem da mão ressequida: Levante-se e venha para o meio. E ele, levantando-se, ficou em pé. Então Jesus disse a eles: Vou fazer uma pergunta a vocês. É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus, olhando para todos os que estavam ao seu redor, disse ao homem: Estenda a sua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam contra Jesus. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome dos apóstolos: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. E descendo com eles do monte, Jesus parou no lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvir e para ser curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Aleluia, glória a Deus. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus, nós cremos que quando a gente olha para a vida de Jesus, quando nós vemos a face do Deus vivo estampada em Cristo, nós somos transformados. Que nessa manhã o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de fazer e falar o que o Senhor quiser. Que na manhã de hoje, fortalezas dos nossos corações sejam derrubadas por meio do poder do Teu Espírito Santo. Que nessa manhã o Senhor reivindique mais dos nossos corações, das nossas agendas e das nossas vidas. E que nós tributemos isso ao Senhor com o coração cheio de alegria. Deus, os nossos pais, os mártires que morreram dilacerados pelos dentes de feras nos primeiros anos da igreja, entregavam a si mesmos como pães partidos e vinhos derramados. E talvez o Senhor não nos peça para fazermos isso nos dias de hoje, mas o Senhor nos peça para que nós priorizemos a Tua presença, para que nós contemplemos a face de Jesus, para que nós aquietemos os nossos corações em um tempo de
hiperatividade, um tempo que tem nos adoecido. E se esse for o pedido do Senhor direcionado a nós nessa manhã, nós queremos dizer sim, com as nossas vísceras, com o fundo da nossa alma, mas não um sim rangido entre dentes, um sim que flui de um coração grato, porque reconhece tudo quanto o Senhor tem feito por nós, tudo quanto o Senhor é. Espírito, ministra aos nossos corações, nós repreendemos toda ação do inferno, toda tentativa de Satanás de roubar a semente da palavra do Senhor. Nós invocamos o reino do céu sobre esse lugar, sobre a cabeça, a mente, o corpo de cada um dos irmãos que está aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu puxei um pouquinho antes com vocês os versículos do contexto de Lucas, porque eu queria fazer algumas observações sobre esse contexto histórico que antecede Jesus ter subido ao monte, passado a noite orando ao Pai, antes de escolher os 12 discípulos. E existem alguns detalhes importantes sobre esse contexto, eu queria expor ele aqui para vocês. O primeiro é que Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos chamados sinóticos. Eles retratam muitas similaridades a respeito da vida de Jesus e, de certa forma, eles convergem e se complementam. Então, Mateus e Marcos, que são os dois outros evangelhos sinóticos, eles são bem mais agressivos na forma com que eles retratam a postura dos fariseus diante da cura que Jesus efetua por aquele homem da mão ressequida. O evangelho de Lucas nos fala que os fariseus ficaram furiosos, mas os evangelhos de Mateus e Marcos vão um pouco além e talvez joguem um pouco mais a real para a gente. Mateus e Marcos falam que os fariseus queriam matar a Jesus. Eles estavam odiando o que Jesus estava fazendo. Existia um furor, uma fúria, um ódio em relação à vida de Jesus. E o desejo deles era, de fato, tirar a vida de Jesus. E nós sabemos, se você tem o hábito de ler os evangelhos continuamente, você vê que Jesus, desde o início do seu ministério, ele tinha sobre si uma jura de morte constante. Não eram raras as vezes em que ele tinha que sair escondido, sair entre a multidão para que os fariseus não o pegassem ou matassem ali mesmo. E nós sabemos também que parte da resistência dos fariseus não era só porque Jesus feria diretamente algumas partes da lei mosaica, mas é porque Jesus estava ali inaugurando uma nova era, um novo período, e certamente havia ali também uma resistência maligna incutida no coração daqueles fariseus e mestres da lei. Agora eu quero que você imagine a cabeça de Jesus. Ele era jurado de morte após ter curado um homem com a mão ressequida. Ele tinha curado esse homem, tinha entrado em embates com os fariseus. Imagina como está a mente, o coração de Jesus. Alguns capítulos anteriores, ele tinha curado muitas pessoas, uma multidão de gente. E ele estava prestes a fazer uma das escolhas mais importantes do seu ministério, que era escolher os 12 discípulos, aqueles que o acompanhariam até a cruz. Então Jesus era jurado de morte, sobe para o monte a fim de orar. Em seguida, quando ele desce do monte, ele escolhe os 12 discípulos e volta a curar a multidão de pessoas. Vocês concordam comigo que quando a gente pinta esse cenário, é muito fácil, é muito tranquilo a gente dizer que talvez Jesus estivesse vivendo um dos momentos de maior pressão da sua vida, um dos momentos de maior pressão de responsabilidade da sua vida? O interessante é que o texto nos fala que após Jesus ter sido jurado de morte pelos fariseus, o que ele vai fazer? Ele sobe para o monte a fim de orar. A palavra de Deus nos relata que ele fica a noite inteira orando lá. E eu fico imaginando o que Jesus teve que fazer para acalmar o seu coração, poder se conectar a Deus, a fim de descer daquele monte e escolher os seus discípulos. Meus irmãos, assim como nós, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, experimentou na carne, na sua pele, a experiência esmagadora do tempo, as cobranças de um mundo disfuncional. Jesus viveu o cansaço, as expectativas por mais produtividade e milagres. Vocês imaginam que esse clamor das multidões ao redor de Jesus por mais milagres, mais cura, mais ensino, vocês concordam comigo que isso devia ser uma pressão interminável sobre Jesus? Vocês concordam comigo que Jesus ser jurado de morte, ter que escolher os 12 discípulos, depois de escolher os 12 discípulos, fazer curas e caminhar pela Judéia, pela Samaria, pregando a palavra de Deus, curando e curando, ensinando, fazia repousar sobre ele uma carga muito difícil de ser suportada?
E nós estamos falando aqui de um homem que era 100% Deus, mas 100% homem. E como 100% homem, ele sentia a exaustão, ele sentia a fadiga, ele sentia as preocupações, ele sentia a pressão, ele sentia a mistura da compaixão pelas pessoas necessitadas e, ao mesmo tempo, ele sentia a ira em relação aos fariseus que tanto se opunham à chegada do reino dos céus. E, ao mesmo tempo, eu imagino que Jesus sentia saudade de casa, saudade do Pai, saudade do que ele vivia lá. E, ao mesmo tempo, Jesus previa a sua morte de cruz e aquilo exercia sobre ele uma espécie de angústia. Então, quando a gente vislumbra o nosso sumo sacerdote, uma das coisas que nós não podemos afirmar a respeito dele é que ele não viveu na pele, no sangue, na mente, no coração e no corpo as pressões da vida, as expectativas, as demandas intermináveis, a pressa, a correria, e cura um, e foge dos fariseus, e volta para casa, e tenta respirar, e comer um pouquinho, mas não consegue, porque logo ele é interrompido por alguém com necessidade. Sempre havia gente para ser curado, e sempre existiam multidões ávidas por seus ensinos. Meus irmãos, eu faço esse resgate histórico, porque tantas vezes a pressa, a correria, a velocidade faz com que nós sintamos que ninguém nunca viveu o que nós estamos vivendo. Ou que a vida espiritual, ou que as coisas espirituais não são compatíveis com o ritmo da nossa vida acelerada, corrida, sem tempo, de hiperconectividade dos dias de hoje. E eu quero iniciar essa mensagem dizendo que Jesus sabia muito, muito melhor que você o que é ter que aquietar o coração, exercer a contemplação, aquietar as vozes da mente, da alma, para poder buscar o Pai. Essa pressão está sobre nós hoje, está sendo exercida de uma forma crônica e culturalmente endossada. Existem alguns termos cunhados por estudiosos e sociólogos a respeito do nosso tempo, e alguns dos termos cunhados e designados para se referir ao nosso tempo, alguns deles são sociedade da aceleração. O sociólogo alemão cunhou esse termo e eu acho que ele dispensa demais explicações, ele é muito autoexplicativo. Modernidade líquida, o sociólogo Bauman escreve, cunha, ele tem um livro chamado Modernidade Líquida, e basicamente o que ele quer dizer com esse termo é que nós vivemos tempos de extrema fluidez, de mudanças extremamente rápidas. Hoje nós não temos mais a solidez de estruturas sociais, familiares, interpessoais, como as que os nossos avós ou bisavós tinham. Antigamente, vocês sabem que o ofício do trabalho passava de pai para filho, certo? Não existia essa de o que eu vou fazer da minha vida, qual é a minha profissão, qual vai ser o meu ofício, não existia isso, porque as profissões passavam do bisavô para o avô, para o pai, para o filho, e assim sucessivamente, não tinha muito mistério. E as relações eram estáveis, nós não conseguimos nos conectar com muita gente ao mesmo tempo, porque os recursos não nos permitiam fazer isso. Então as nossas relações estavam restritas a um círculo ali próximo, e a gente não tinha muito como fugir disso. E Bauman denuncia os nossos tempos, dizendo que hoje tudo muda rápido, muito rápido, o tempo todo, e nós, como os seres contemporâneos, não temos mais a possibilidade de descansarmos e aquietarmos os nossos corações diante de estruturas sólidas, diante de estruturas hierárquicas, diante de estruturas pessoais. Bauman vai um pouquinho além e ele fala que a nossa identidade ela é constantemente reformada e reprogramada. Nem o nosso senso de existência, nem o nosso senso de identidade, ele é seguro, porque é como se nós tivéssemos que nos transformar a cada nova demanda, a cada nova reorganização social. Então nós não temos nem a tranquilidade de dizer, eu sou essa pessoa, é assim que eu sou. Porque, de repente, vem uma nova trend no TikTok, uma nova tendência no Instagram. Nós sabemos de uma notícia do outro lado do mundo que não nos afetaria de forma alguma se nós não tivéssemos acesso à informação. E aquilo demanda de mim uma nova resposta. Aquilo demanda de mim uma reestruturação identitária. Byung-Chul Han, um teólogo sul-coreano, cunha o termo sociedade do cansaço. Ele tem um livrinho pequenininho, muito bom, muito bacana. E ele vai, talvez dos três pensadores, ele é o que mais consegue diagnosticar a nossa condição. Ele fala que o indivíduo contemporâneo não é explorado por outras pessoas, como talvez na época da escravidão. O indivíduo contemporâneo, ele explora a si mesmo. A autoexploração e o excesso de desempenho
são características nossas dos nossos dias. Vocês percebem, gente, que hoje não existe mais pessoas necessariamente exigindo que você performe mais, exigindo que você entregue mais. É claro que isso, de uma forma razoável, a gente pode encontrar em alguns contextos de trabalho, mas essa autoexigência, essa autoexigência de performance, ela parte muito de nós para nós mesmos. É como se nós fôssemos os nossos próprios algozes. Produza mais, faça mais, entregue mais, você consegue, vai, just do it. Nike, símbolo da Nike. Só faça, se entregue. Olha o outro tem mais seguidores que você. O outro acorda às 5 da manhã e toma um banho de gelo ali na banheira gelada. E você acorda 9 horas da manhã babando e fica 3 horas da manhã fazendo sei lá o quê, mexendo no Instagram. Claro, você faz isso, você repensa teu hábito aí, né, meu irmão? Mas perceba, existe uma demanda constante por produção, por produtividade, por entrega, por demanda. Então, nós nos tornamos nossos algozes, nós nos exploramos e nós temos sobre nós uma carga de necessidade de desempenho constante. Às vezes, eu não sei quanto a vocês, mas eu me vejo várias vezes, olha aqui, eu me entregando, mas tudo bem, a gente está debaixo da graça. Meus irmãos, às vezes eu estou dirigindo, indo para o consultório atender, eu estou dirigindo, eu estou querendo ouvir um podcast e eu estou respondendo mensagem do celular. Gente, eu sei que eu estou dando um exemplo catastrófico aqui. A questão é que muitos de nós forçamos o nosso cérebro, o nosso sistema neuronal, a se concentrar em mais de 1, 2, 3, 4 atividades, porque existe sob um âmbito inconsciente, um inconsciente coletivo, para usar um termo da psicologia, uma necessidade de que nós façamos muitas coisas ao mesmo tempo. E tantas vezes nós estamos correndo atrás do nosso próprio rabo. Tantas vezes nós estamos correndo atrás do vento. Nós sentimos culpa por não produzir e parte dessa era do cansaço, da sociedade do cansaço, da sociedade da aceleração, a gente consegue perceber nos índices de saúde mental. Nós nunca, em toda a história da humanidade, vivemos uma pandemia, como alguns profissionais da saúde mental têm falado, de TDAH, depressão, ansiedade, burnout, etc, etc e etc. Não é nada raro a gente ter que diagnosticar remédios, psicoterapia para jovens executivos de 28, 30, 31 anos. Porque está com burnout, porque o cérebro dele colapsou, porque a mente dele não deu conta do ritmo de vida que ele estava vivendo. Nós vivemos numa era em que tudo é urgente, a era da hiperconectividade, do imediatismo. Nós não conseguimos mais focar a nossa atenção por 5, 10 minutos num objetivo, num objeto definido, porque a nossa mente vai para milhões de outros lugares e a gente se perde, a gente vai ficando fragmentado. Dallas Willard, um autor célebre que fala sobre disciplinas espirituais, um mentor do Richard Foster, chamou a pressa de o grande inimigo da vida espiritual em nossos dias. O teólogo Kozuo Koyama, um teólogo japonês, é incrível como os teólogos orientais têm muito mais a dizer sobre o nosso ritmo de vida adoecido do que os ocidentais. Parece que eles estão vendo algo a nosso respeito que a gente ainda não está conseguindo ver. E ele fala, a pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo. Basicamente porque talvez a pressa mexa com todos os nossos instintos e impulsos de tal forma que a gente não veja mais nada na nossa frente, a não ser o que precisa ser cumprido, a não ser o que precisa ser entregue, a não ser o que precisa ser feito. Meus irmãos, existe alguma chance de nós prestarmos atenção em Deus? Existe alguma chance dos nossos sentidos absorverem algo acerca da presença de Deus num ritmo como esse? Um pastor de Nova York relata, e esse relato está no livro Praticando o Caminho, do John Mark Comer. É um livro que a igreja indicou para a leitura de vocês. Eu acho que para os novos membros, se eu não estou enganado, mas ele está disponível na biblioteca e eu acho que ele estará disponível para compra em breve. Eu aconselho que todos vocês leiam. Para mim, ele foi paradigmático. Esse pastor diz o seguinte, nossa alma não foi criada para o tipo de velocidade a que nos acostumamos. Assim, nós somos um povo sem ritmo, um povo com muito a fazer, mas sem tempo para fazer. Nossa vida pode facilmente nos levar à beira de um esgotamento. O ritmo em que vivemos é muitas vezes destrutivo. A falta de margem é debilitante. Estamos desgastados. Em tudo isso, o problema que temos diante de nós não é apenas o ritmo frenético em que vivemos,
mas o que é expulso de nossa vida como resultado dessa correria. Ou seja, a vida com Deus. Perceba os adjetivos que esse pastor usa para se referir à nossa vida: esgotamento, destrutivo, debilitante, desgastados. Meus irmãos, nós que conhecemos o Deus da palavra, nós que conhecemos as Escrituras, não podemos nos relacionar com esse tempo louco, adoecido, como se ele fosse normal. E nós não podemos entender que não haja uma convocação direta da parte de Deus para nós, como igreja, no tempo em que nós vivemos. Talvez uma pergunta central que nós possamos fazer e que deflagre um pouco o nosso coração é: o que é uma vida de sucesso para você? Você consegue responder isso hoje diante de Deus? O que é uma vida de sucesso? Quando você chegar lá na sua terceira idade, melhor, quando você falecer, na sua lápide, o que você quer que as pessoas comentem a teu respeito? Ele conquistou o mundo, ele era um excelente empresário, ele ganhou milhões de reais, ele influenciou muitas pessoas por meio do seu Instagram, ou sei lá o quê. Ele produziu tanto, etc, etc. Qual é a marca que você quer deixar? Mas mais do que isso, o que é uma vida de sucesso para você? Se nós, como discípulos de Cristo, não atribuirmos essa pergunta um sentido do tipo: uma vida de sucesso para mim é ser cheio da plenitude de Deus. Uma vida de sucesso para mim é conseguir cumprir a vontade de Deus para a minha vida. Uma vida de sucesso para mim é ser conformado à imagem de Cristo, é ser tão cheio do amor e da graça de Deus que isso vai emanar através de mim e eu vou conseguir fazer discípulos para Ele. Eu não sei qual a resposta que você vai dar, eu acredito que a riqueza do Evangelho nos permite muitas respostas possíveis a essa pergunta. Mas responda para si mesmo, diante do Espírito de Deus, o que é uma vida de sucesso para você. Meus irmãos, a vontade de Deus nunca foi que nós nos tornássemos máquinas de produtividade. Vocês sabem por quê? Porque isso fere frontalmente a imago Dei. Isso fere frontalmente a imagem de Deus impressa em nós. A vontade de Deus não é que nós sejamos máquinas de produtividade, não é que nós sejamos máquinas de performance que entregam e que sentem culpa por não fazer e que não conseguem viver o tédio, que não conseguem relaxar, que não conseguem ficar um dia sem fazer nada, porque isso parece um grande absurdo na era da produtividade, é inalcançável e imparável. Todas as vezes que nós nos comportamos como máquina e respondemos como máquina diante desse tempo, diante das demandas, nós estamos ferindo a imagem de Deus impressa em nós. Basicamente porque essa nunca foi a vontade de Deus. Se Deus quisesse máquinas nos nossos lugares, Ele teria produzido máquinas. A vontade de Deus é que nós sejamos um com Ele. A vontade de Deus, de Gênesis ao Apocalipse, é que nós sejamos amigos dEle, que nós desfrutemos de amizade com o Senhor, de que nós passeemos na viração do dia, assim como Adão e Eva faziam, passeavam com Deus, ouviam a Deus, conversavam com Deus. A vontade de Deus para nós é sermos amigos dEle. E máquinas não são amigas de Deus. Eu parto para um texto bem conhecido por todos vocês, e eu tentei pôr na tela, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Enfim, se vocês não verem, eu vou ler, e com certeza todos vocês conhecem. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher, chamada Marta, hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Meus irmãos, alguns comentaristas falam que esse vocativo através do qual Jesus chama Marta 2 vezes, Marta, Marta, revela um carinho de Jesus acerca de Marta, revela uma compaixão, uma ternura de Jesus em relação a Marta. E Jesus não está necessariamente a condenando, e nem condenando o que ela está fazendo, mas de alguma forma Jesus está parando ela, para mostrar a ela que existe um caminho mais excelente, um caminho melhor. E eu não sei quanto a vocês, mas a primeira vez que eu li essa história eu fiquei muito bolado, porque a verdade é que se coloque um pouquinho no lugar de Marta.
Você está fazendo tudo, você está arrumando o ambiente, você está servindo Jesus, servindo os discípulos, você está tentando deixar o ambiente agradável, e mesmo diante de todos os teus esforços, Jesus te dá uma trucada do tipo, se aquieta, Maria escolheu a melhor parte, vem aqui e ouça também a melhor parte, porque você está fazendo muitas coisas, mas apenas uma coisa é necessária. E é interessante perceber a preocupação de Marta consigo mesma. Jesus, você não se importa que eu fique trabalhando sozinho? Peça à minha irmã que me ajude, que venha aqui me auxiliar. A gente percebe que talvez Marta não esteja tão preocupada assim em fornecer uma boa hospitalidade para Jesus, para os discípulos. Talvez Marta esteja mais preocupada consigo. Talvez Marta esteja mais preocupada em ser notada pela sua performance e serviço. E cá entre nós, meus irmãos, tantas vezes nós maquiamos e inventamos desculpas para justificar o nosso ritmo de vida adoecido. E grande parte dessa desculpa é, eu estou fazendo pelo reino. Eu estou fazendo pelas pessoas que eu amo. Tá mesmo? Ou é pelo seu ego? Ou é porque você ainda não tem tanta certeza do seu valor e parte do seu valor precisa ser extraído do quanto e do como você faz? Assim como Jesus se dirigiu a Marta, talvez Ele se dirija a nós. Igor, você tem feito tantas coisas, mas existe um caminho mais excelente, existe um caminho melhor a seguir. E eu entendo que você está se enganando, achando que você está fazendo isso por mim, pelos outros. Mas no fundo, convenhamos, você está fazendo isso por você mesmo. Você está carente de atenção. Você precisa que as pessoas batam no teu ombro e digam, você é incrível. Você precisa que, por meio dos elogios e validações, algo acerca de uma ferida do teu coração que não foi curada pelo amor de Deus, seja saciada. Mas cá entre nós, né, meus irmãos? Elogios para um coração ferido não curam identidade, não curam feridas. É como se você tentasse encher um balde com um furo bem no fundo. Quanto mais você dá, mais o balde necessita ser cheio. Talvez o Senhor queira desmantelar essa estrutura criada ao seu redor. As muitas correrias, as muitas demandas, a pressa, o desespero de que algo seja feito. Meu Deus, isso não pode esperar para amanhã. Para! O que não pode esperar para amanhã? A palavra de Deus nos diz, que adianta você ficar se preocupando com amanhã? Você vai conseguir acrescentar um palmo à sua estatura. Jesus está sendo sarcástico aqui, meus irmãos, está sendo irônico. Gente, nós temos uma mania de não reconhecermos o nosso tamanho. Nós temos uma mania de não reconhecermos a nossa pequenez, a nossa estatura. Eu acho glorioso quando aqui no culto de cinzas, o pastor Bruno e o pastor Arthur pintam as cinzas aqui na nossa testa e eles falam, vocês são pó e ao pó vocês vão voltar. É só quando nós nos lembramos da nossa condição de pó que nós abrimos mão dessa loucura, dessa fantasia adoecida de que nós precisamos fazer, porque se nós não fizermos, ninguém fará no nosso lugar e o mundo precisa ser salvo. Nem Jesus teve essa pretensão. As multidões, milhares e milhões de pessoas necessitando serem curadas, ouvindo o ensino de Jesus. Vocês concordam comigo que talvez nenhum de nós tenha uma função tão importante quanto que Jesus tinha no tempo dele? Basicamente, ele estava só inaugurando o reino dos céus. Básico. E se ele tinha tempo para ir para o monte orar, se ele tinha tempo para pegar os 12 discípulos e ficar em quietude, contemplação e oração, nós não temos? Henry Nouwen vai falar, esse texto dele é muito forte, meus irmãos. Uma das características mais notáveis da preocupação é que ela fragmenta a vida. As muitas coisas que temos de fazer, considerar e planejar. As muitas pessoas que devemos lembrar, visitar ou com quem precisamos conversar. Tudo isso nos despedaça e nos faz perder o equilíbrio. A preocupação nos leva a estar em todo lugar, mas raramente em casa. Uma forma de expressar a crise espiritual de hoje é dizer que a maioria de nós tem um endereço, mas não pode ser encontrado lá. Sabemos onde está o nosso lugar, mas nós sempre estamos atrasados para muitas direções, como se ainda fôssemos desabrigados ou órfãos. Todas essas coisas estão sempre exigindo a nossa atenção. Levam-nos tão longe de casa, que no fim nos esquecemos do nosso verdadeiro endereço, isto é, o lugar onde podemos ser encontrados. É interessante porque
Henry Nouwen fala aqui de um endereço, de uma casa. Eu entendo que ele pode estar sendo literal, né? Muitos de nós nunca podemos ser encontrados em casas, essa é uma verdade. Mas eu iria um pouquinho além e eu gostaria de poder entender essa referência que ele faz como a essa casa. Muitos de nós não podem ser encontrados aqui dentro. Muitos de nós estamos de corpo presente em tantos lugares, mas não estamos presentes de fato, porque estamos fragmentados, dilacerados pelos dentes vorazes, pelas garras vorazes da pressa, da necessidade, da demanda, da performance. Qual foi a última vez que você conseguiu estar 100% presente numa conversa? Qual foi a última vez que você conseguiu jogar o teu celular para o sofá e curtir um tempo a sós, na mesa, com a sua família? Tentando aquietar a sua alma, fazer apaziguar as vozes do seu coração e ouvir, de fato, o que está sendo dito. Prestar atenção. Qual foi a última vez que você conseguiu parar tudo e ficar 10 minutinhos contemplando um pôr do sol, o mar, ou ali no Bosque de Jesus, com a irmã Nerama? Jesus, como nosso Redentor, sempre nos dá uma saída. Ele é a própria saída. Mas além dele ser a própria saída, ele nos ensina como viver. Como Jesus lidou com a pressão vivida em meio aos embates com os fariseus e a necessidade iminente de uma das escolhas mais importantes da sua vida terrena, escolher os 12 discípulos. Olha que coisa doida. Jesus se retirou para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Irresponsável, né? Vamos lá? O cara jurado de morte, tendo que fazer uma das escolhas mais importantes da sua vida, do seu ministério, escolher os 12 discípulos, o que Jesus vai fazer? Vai para o monte, a fim de orar. Mesmo com o circo pegando fogo, Jesus se retira e vai orar a noite toda. Meus irmãos, eu fico tentando imaginar o que Jesus fazia naquele monte. Porque cá entre nós, Jesus era 100% humano, como é que devia estar a cabeça dele? Será que ele chegava lá em cima do monte, dava uns gritos lá para aliviar a adrenalina? Será que Jesus respirava profundamente durante alguns minutos, inspirando lentamente pelo nariz, expirando pela boca? Será que Jesus olhava a criação ao seu redor e lembrava do Criador, lembrava de quem Ele era? Será que Jesus teve que perdoar os fariseus no monte? Possivelmente sim. Senhor, Pai, eu os perdoo, porque eles não sabem o que fazem. Às vezes, sem brincadeira, meus irmãos, eu sento para orar no final do dia, eu fico 30 minutos tentando aquietar a minha mente. 30 minutos. Por que eu faço isso? Basicamente porque eu não quero oferecer a Deus, ou eu não quero fazer uma oração que não tenha a minha mente, o meu coração, a minha entrega. E cá entre nós, talvez seja melhor esse um caminho, esse seja um bom caminho. Talvez o melhor seja que, quando nós nos chegarmos a Deus em oração, nós aquietemos o nosso coração, as vozes internas, para daí sim nós conseguirmos entrar em oração, conseguirmos, de fato, falar com o Senhor. E se você tem tentado levar a sua vida de oração a sério, você já provou isso. Quanto tempo você fica lutando com a sua alma, a fim de que ela sossegue e você consiga prestar atenção em Deus, consiga falar com Deus? Se nós não estivermos dispostos a fazermos isso nas nossas vidas, nós não temos orado. Porque nós estamos orando com uma parte muito parcial do nosso ser. Esses dias eu estava ouvindo um pastor falando que muitas das vezes que nós oramos e pedimos coisas ao Senhor, Ele não nos atende, porque não somos nós quem estamos orando, são as nossas feridas. Tantas vezes as nossas feridas oram no nosso lugar. Quero isso, quero aquilo, quero ser assim, blá, blá, blá. Deus olha para a gente com muita compaixão e diz: meu filho, eu não posso te dar isso, porque isso não é você que está pedindo, é a tua ferida. Da mesma forma, tantas vezes Deus olha para a gente e fala: eu não posso te oferecer isso, nem te dar isso, porque quem está pedindo isso não é você, é a tua necessidade de performance. É a tua necessidade de aparecer para os outros. Quem está pedindo isso é a sua alma deslocada, adoecida, fragmentada pela correria, pela pressão, pelas demandas, que nem sabe o que quer direito. Como eram esses momentos de solitude diante do Pai?
Talvez Jesus ficasse em silêncio, contemplando as coisas ao seu redor, lembrando de quem era o Criador de todas as coisas. Mas eu gosto de imaginar também que talvez Jesus orasse os salmos na busca de aquietar a sua alma diante da pressão e da urgência das demandas celestiais. E quais eram esses salmos que Jesus orava? Talvez um deles é aquele Salmo 42:5, famoso: porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Você consegue imaginar Jesus dando uma voz de comando à sua alma? Fica quieta, se aquiete, se aquiete. Tantas vezes nós precisamos fazer esse mesmo movimento diante de Deus, nos mandarmos calar a boca, mandarmos a nossa mente, a nossa alma se aquietar diante de Deus. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, o meu Redentor. Às vezes, quando a gente se achega ao lugar de oração e as muitas preocupações e pressões estão nos acometendo, vale, meus irmãos, uma voz de comando para a nossa alma. Fica quieto, se aquieta. Em nome de Jesus, o Senhor está cuidando de mim. Eu vou relembrar as promessas antigas de Deus, de que Ele não vai me desamparar, de que Ele estará comigo até a consumação dos séculos, de que Ele é o meu Redentor, de que nada acontece sem que Ele permita, de que Ele está cuidando de todas as coisas, de que se Ele se preocupa com as ervas do campo e com os pássaros, quem dirá não se preocupar comigo? E nós temos que ir acalmando e apaziguando a nossa alma diante dessas promessas de Deus, porque a chance de nós queremos ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas é muito rápida, é muito fácil. A autossuficiência cresce dentro de nós como uma erva daninha e vai tomando conta de tudo. E de repente nós achamos, honestamente, que nós estamos entregues às nossas próprias mãos. Que se nós não fizermos, ninguém mais vai fazer. Que se nós não correspondermos ao checklist da performance pós-moderna, nós não prestamos. E nesse lugar da oração, do quebrantamento, da contemplação e da quietude, eu lembro do meu tamanho. Mas em compensação, meus irmãos, eu sou lembrado também da grandeza do Deus a quem eu sirvo. Quando eu paro e sento na areia da praia, lá nas suas férias, e você fica contemplando aquele mar infinito, você não sente pequenininho diante da grandeza da criação de Deus? Isso não é maravilhoso? Isso não nos põe no nosso devido lugar diante dessa contemplação? Isso não nos faz lembrar da grandeza do poder do Deus Criador que fez todas as coisas e me faz lembrar de que eu sou um vermezinho de Jacó, como diz a palavra de Deus, e que eu posso sossegar o meu coração? Salmo 131:2 diz, olha que coisa linda: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim é minha alma dentro de mim. Espere, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Diante da presença de Deus, diante da face do Deus Todo-Poderoso, que me olha com ternura, me olha com graça e que se responsabiliza pela minha existência, eu consigo calar e sossegar a minha alma. Eu consigo fazer com que a minha alma fique como uma criança desmamada, aquietada nos braços de sua mãe. E quem está falando isso é um rei que tinha muito mais ocupação do que você. Era um rei que saía para a guerra, guerrear contra os povos vizinhos. Você não sabe o que é isso. Você nunca foi para a guerra. Você nunca sentiu o cheiro de sangue. Você nunca teve que pegar uma espada e enfiar no bucho do outro. Você não sabe o que é isso. Davi sabia. Davi sabia o que é ouvir o clamor de um povo sedento pelo sangue dele. Juras de morte, povos inimigos. Davi sabia o que era isso. Jesus sabia o que era isso. Nós sabemos bem mais ou menos, mas a gente jura que, nunca na história da humanidade alguém teve tanta demanda que nem eu. Fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Talvez Jesus repetisse para si mesmo: aquiete-se e saiba que eu sou Deus. Aquietem-se e saibam que Ele é Deus. A pressa nos faz perder Deus de vista. A pressa faz que nós tomemos más decisões. A pressa nos afoba e nos põe no lugar de Deus. E isso é tão perigoso, meus irmãos. Foi por meio da contemplação,
da solitude, da quietude e da oração, que Cristo era lembrado de quem Ele era. Mantinha-se em dependência do Pai, em fidelidade à missão, e não cedia às pressões da sua época. Por meio desses momentos de solitude, contemplação e oração, Jesus era lembrado de quem Ele era. Ele era lembrado da sua identidade. Ele se mantinha em dependência do Pai. Fidelidade à missão. Eu não vou retroceder. Sabe, que nem eu tenho aquela viseira que só me faz olhar para a missão, para a missão, para a missão. Jesus tinha plena ciência, consciência da sua missão. E Ele não cedia às pressões da sua época. E nós sabemos que ceder às pressões da época talvez fosse uma das principais dificuldades ou tentações de Jesus. Vocês já imaginaram Jesus querendo ser proclamado rei terreno daquelas pessoas? Ou os apelos para que Jesus montasse num cavalo, pegasse uma espada e declarasse guerra a Roma? Porque grande parte do povo judeu daquela época esperava que Jesus assumisse esse lugar de general de guerra. Vocês acham que essas coisas não vinham ao redor de Jesus como tentações? Porque a palavra de Deus nos diz que Ele foi em tudo tentado. Então, muito possivelmente, Ele foi tentado a assumir um lugar que não era dele. Rei, general de guerra. Ou, outro lado, né? A gente vai para um outro espectro aqui. Tantas palavras de acusação, de ódio, que Jesus ouvia, que eram dirigidas a Jesus. Filho do cão, filho de Belzebu, você é um homem como nós, pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Veja o ódio dos fariseus. Vocês acham que Jesus não sentia a solidão, a rejeição, a dor? Eu acho que eu estou errado, eu acho que não é para eu fazer isso mesmo, eu estou em dúvida, eu não sei. É duro ser rejeitado continuamente, meus irmãos, machuca. Você ser alvo de ódio contínuo, você ser alvo de rejeição contínua, isso afeta os nossos corações, e afetava Jesus. Certamente Jesus se doía com essa rejeição, por Ele e porque Ele sabia o que aqueles que estavam rejeitando a Ele sofriam. Nesses momentos de contemplação, nós somos lembrados de quem nós somos, quem Deus é e qual é a nossa missão. Muitos de nós temos nos esquecido de quem nós somos, porque quem nós somos está sendo ditado pelas demandas. Quem nós somos está sendo ditado pelas expectativas. Quem nós somos está sendo ditado pelas pessoas ao nosso redor. Quando o pastor Nick e a sua esposa Rachel vieram aqui para a nossa igreja ministrar nos finais de semana do Insígnia, tinha uma irmã nossa que estava enfrentando algumas questões bem delicadas na sua vida, estava muito angustiada, muito preocupada com isso. E eu não pedi autorização dela para contar esse testemunho, então eu estou olhando para baixo e dando o menor número de detalhes possível, embora não vá expô-la. E quando a Rachel chegou para ministrar sobre ela orou algumas coisas, de repente, a Rachel, por uma direção do Espírito, olhou para ela e falou assim: não é como, é sobre quem. Não é sobre como você vai resolver o seu problema. Não é sobre qual é a saída que você vai ter. É sobre quem. Vocês percebem a profundidade disso? Às vezes Deus está falando para nós, não é sobre como você vai resolver as suas questões. Não é sobre como, quando, é sobre quem. E esse quem é Cristo. Esse quem está se apresentando para você nessa manhã, pedindo uma renovação do seu compromisso de confiança para com Ele. Não é sobre como, é sobre quem. As estratégias para as nossas vitórias, pessoais, ministeriais, até profissionais, familiares, vêm do lugar de contemplação. Você quer resposta, você quer estratégia, você quer meios, você quer formas, olha para Cristo, que Ele te entrega. Olha para Cristo, que Ele te entrega. Enquanto você ficar focado na estratégia, na forma, no quem, blá, 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 talvez, intencionalmente, o Senhor embace a tua visão. Agora, quando você bate os pés, decide que os teus olhos serão fixados em Jesus, o rosto mais belo do mundo, as estratégias virão. As respostas virão, os meios virão. Irmão Lourenço é autor de um dos livros mais preciosos que eu já li na minha vida. O nome do livro é A Prática da Presença de Deus. Marcondes fala muito sobre ele, pastor Arthur também. E eu estava dando uma relida nesse livro esses dias e eu achei esse trecho
fantástico do livro dele, mas antes eu quero contextualizar um pouquinho do que ele defende, do que ele prega. Basicamente, ele prega que nós temos que ter Cristo o maior tempo possível nas nossas mentes. E isso pode se dar de formas muito básicas, do tipo assim, eu estou dirigindo, saí na correria de casa, e eu sei, nós somos humanos, todos nós, nenhum de nós vai virar um monge ou uma monja, quer dizer, se Deus estiver te chamando, Deus abençoe. Tem ali o Bosque de Jesus, as mulheres, né, as portas estão abertas. Mas não é necessariamente esse o convite que eu faço nessa manhã, meus irmãos. Mas isso é algo muito possível que o irmão Lourenço nos propõe. Você sai na correria de casa, deixou os filhos na escola, está indo para o trabalho, e você perdeu o Deus de vista. E o irmão Lourenço sugere que você pare nesse momento e você só entregue a tua alma a Jesus. E você fale, Jesus, tenha misericórdia de mim, vem até aqui. Senhor, me visita. Deus, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Pequenas orações, frases. Você não precisa emendar uma oração de meia hora ali, mas é você lembrar de Jesus. Jesus, obrigado por esse dia, eu entrego esse dia ao Senhor. Faça pequenas orações, frases ao longo do seu dia, convide Cristo para fazer parte do seu dia. Isso faz toda a diferença. Talvez seja isso que Paulo diz do orar sem cessar, no viver no espírito de oração. É o viver à sombra de que eu vivo diante de um Deus. É viver à sombra do fato de que os olhos de Deus me contemplam, que as mãos dele me sustentam e que ele é um bom pai. Essa é a melhor forma de agir. Converse muito com o Senhor. As preocupações têm desaparecido, como fazem as nuvens feias, e a minha alma descansa à luz do sol da eterna paz. Posso deitar-me em qualquer lugar deste universo, banhado pelo Espírito do meu Pai. O universo chega a parecer tão acolhedor. Sei apenas um pouco mais sobre ele do que antes, mas esse pouco é tudo. É vibrante com o êxtase eletrizante de Deus. Eu sei o que significa estar embriagado com a presença de Deus. No meio da sua loucura do dia a dia, feche os olhos por 2 minutos, inspire, expire, se ofereça a Deus. Separe 3 minutos em silêncio, fica longe do celular, nem que seja no banheiro da sua casa, no banho. Quando você for caminhar pela rua, deixe seu celular no bolso, observe as pessoas ao seu redor, ore por elas, observe a beleza da criação de Deus, observe a diversidade da criação de Deus. Faz muito tempo que eu não frequento a Rua 15, mas quando eu estudava ali perto, no centro, eu caminhava muito pela Rua 15. Eu não sei quanto a vocês, mas eu acho aquilo um caldeirão de diversidade e peculiaridades, assim, né? Tem de tudo. E às vezes eu ia, assim, dando risada, né? Naquela época eu não tinha smartphone, não desse jeito, pelo menos. Estou entregando minha idade aqui. Mas, gente, é tão bom. Você vai vendo as pessoas, você vai vendo a diversidade da criação de Deus. Aquilo infla o teu espírito, aquilo exerce em nós um efeito pacificador, um efeito integrador. Isso é muito poderoso. Você está muito corrido, não tem tempo, separa 2 minutinhos do teu trabalho, pega um salmo, leia o salmo, leia uma vez, leia 2 vezes, inspire, expire. Gente, isso não é prática para monge, não. Isso é para nós, hoje. E é para nós hoje mais do que foi para qualquer povo da face da terra, porque nenhum povo na face da terra sofre os assédios da pressão, da pressa e das demandas como nós. Meus irmãos, a gente vai chegando para o final, e eu quero dizer para você, portanto, que nós somos uma igreja que busca práticas contemplativas, porque essa é a única forma de nos unirmos a Cristo, enxergarmos sua beleza e andarmos no seu ritmo. Nós somos contemplativos porque assim nós podemos contrariar o ritmo adoecido do nosso tempo, aquietar a nossa alma e sermos cheios do Espírito de Jesus. O teólogo Kazuo Koyama, ele fala sobre o fato de nós seguirmos um Deus que caminha a 5 km por hora. Basicamente, ele fez o cálculo do quanto dura uma caminhada humana, a média de uma caminhada humana, e a média dessa caminhada humana é por volta de 5 km por hora. E nós sabemos que o Evangelho nos retrata um Jesus, um Deus encarnado, que ao fazer os seus encontros com as pessoas, com os necessitados, ao pregar, ensinar, é um Jesus que caminha. Nós temos um relato apenas em que ele sobe em cima do jumentinho lá, mas de resto é Jesus caminhando, gastando a sandália. E Kazuo Koyama fala que o nosso Deus caminha 5 km por hora, porque 5 km por hora era o ritmo da caminhada de Jesus enquanto ele caminhava sobre essa terra. Enquanto ele tocava, enquanto ele curava, enquanto ele ensinava.
Meus irmãos, eu não via Jesus com pressa no seu ministério, e ele tinha muitos motivos para ter muita pressa. Porque no fundo da alma dele, ele sabia que a pressa arrancaria o Pai de sob o horizonte da sua visão, da sua oração, da sua ação. 2 Coríntios 3,18 nos fala que todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Conforme nós vamos contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Nós somos uma igreja contemplativa porque desejamos ser esvaziados de nós mesmos e conformados à imagem de Cristo. A contemplação nos leva à conformação daquilo que a gente contempla. O Mark Comer relata o caso de um camponês que ficava horas olhando para o nada, para o horizonte. E o pastor Mark Comer chega perto dele, aliás, o pastor Mark Comer não, um monge da época, o Mark Comer conta essa história. Chega perto dele e fala assim: o que você tanto olha? O que você está fazendo aí durante horas? Esse camponês olha para esse monge e a única coisa que ele fala é: eu olho para ele. Ele olha para mim. E estamos alegres. Às vezes, só a perspectiva de você olhar para Jesus, se perceber sendo olhado por Ele, vai encher o teu coração de alegria. E, meus irmãos, eu não estou contando conta da carochinha, eu estou falando coisas das quais eu já provei. Experimente fazer isso. Experimente olhar para Jesus na sua imaginação, use a sua imaginação, fantasia, são recursos cognitivos abençoados dados por Deus a nós. Imagine Jesus olhando você e você olhando Ele. E, naturalmente, o teu espírito vai encontrar uma leveza com a qual ele não está acostumado. Acredito que o convite de Jesus em nossos dias é para vivermos como os pais e mães do deserto em meio à nossa cidade. Seu chamado é para vivermos com profundidade, serenidade e foco, bem em meio ao barulho, ao trânsito e à pressa do mundo moderno. Jesus quer que vivamos tanto a vida ativa quanto a vida contemplativa. Essa vida não será custosa? Sim. Teremos de morrer 1000 mortes, mas certamente valerá a pena. Com Jesus, você sempre ganha muito mais do que aquilo que você abriu mão. Não precisa ser pesado. Comece do começo, mas comece de algum lugar. O convite não é para que você se retire no mosteiro, mas é que você faça do mosteiro o seu coração. Eventualmente se retire, prepare um dia de detox no seu celular, um dia em que você não mexe no celular, meia hora ao longo da sua semana para você em um lugar, poder contemplar, orar, ficar em quietude. Isso tem um efeito muito poderoso sobre as nossas almas. Meus irmãos, mais 3 minutos e eu encerro. A continuidade do texto nos diz que, descendo com eles do monte, Jesus parou num lugar plano, onde se encontravam muitos discípulos seus, e grande multidão do povo de toda a Judéia, Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidom, que vieram para ouvir e para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocar em Jesus, porque dele saía poder e curava a todos. Uma das consequências imediatas de nós permanecermos na presença de Jesus, contemplando a sua gloriosa face, aquietando as nossas almas e permitindo que a face do Pai, que o Espírito Santo de Deus, emane sobre nós as boas afeições dele, é que nós seremos cheios do poder de Deus. E eu quero dizer aqui, meus irmãos, que isso não é uma escolha, isso é uma consequência natural. Quanto mais nós nos colocamos diante da presença do Pai, diante da face do Deus terno, amoroso e gracioso, mais cheio do seu poder nós seremos. Jesus saiu daquele monte, revigorado pela presença do seu Deus, mesmo em meio a um contexto caótico vivido por ele naquela época. Quando ele desce, ele escolhe os 12 com muita convicção, mesmo sabendo que um deles haveria de traí-lo. Logo em seguida, uma multidão faminta, sedenta, adoecida, prisioneira de Satanás está o esperando. E naquele momento em que ele sabe quem ele é, ele sabe quem o pai dele é, naquele momento em que as preocupações dele estão rendidas aos pés do Pai, ele consegue se posicionar diante da missão e curar. E a palavra de Deus diz que saía tanto o poder dele, que bastava as pessoas tocarem em Jesus para que elas sejam curadas. Que sonho de vida, não é mesmo? Porque então nós somos uma igreja contemplativa e carismática, meus irmãos. E carismática aqui faz referência aos carismas, aos dons do Espírito, ao poder de Deus expresso por meio dos dons do Espírito. Porque quando eu permaneço na presença de Jesus, eu dou espaço para a atuação do seu Espírito, que me enche com seu amor e poder, eu posso ser enviado ao mundo decaído. Essa é a nossa missão. Se nós permanecermos na presença amorosa do Pai,
nós seremos cheios do Espírito dele. E quando nós permanecemos na presença dele, menos nós somos esmagados, nós somos esvaziados de nós, aleluia. Eu quero ser muito esvaziado de mim mesmo, porque eu sou uma praga, e cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem outra forma de nós vivermos. Nós somos carismáticos, nós não somos apenas continuistas. Aqueles que são continuistas creem na continuidade, na atualidade dos dons. Nós somos carismáticos porque nós cremos nos dons e nós buscamos os dons do Espírito, porque nós cremos que os dons do Espírito são expressão do poder de Deus para cura, para restauração e para libertação. E nós cremos nos dons de 1 Coríntios 12, nós cremos nos dons de Romanos 12. O Espírito de Deus vai te encher para você entregar profecia, para o coração de pessoas serem revelados diante de você e elas vão se sentir amadas. Nós cremos na revelação do poder de Deus para cura de doenças terminais. Nós cremos na continuidade, na atualidade dos dons, a fim de que pessoas enfermas sejam saradas, de que pessoas endemoniadas sejam libertas. Essa é a expressão do reino de Deus, essa é a sinalização do poder de Deus, essa é a forma através da qual nós dizemos para o mundo perdido, sofrido, o reino de Deus está entre nós. Da mesma forma como nós entendemos que é a expressão do poder de Deus, o seu dom de generosidade, o seu dom de liderança, o seu dom de administração, dons espirituais dados pelo Senhor, a fim de que você traga a realidade do reino para esse mundo decaído. Meus irmãos, eu vou pedir para vocês ficarem de pé, nós vamos orar. Se você é da nossa igreja há algum tempo, você percebe essa nossa ênfase de algumas formas, através dos grupos de formação espiritual. Vocês sabem que tantas vezes vocês são convidados a ficarem um pouco em silêncio. Nós lemos várias vezes o texto. O intuito disso é que a nossa alma fique sendo aquietada, se aquiete, e nós consigamos prestar atenção em Deus. Nos cultos de terça, a gente dá liberdades para os dons, a gente busca os dons espirituais. Nós buscamos um ambiente de culto que favoreça a atuação do Espírito, por meio dos dons, as salas de ministração. Nós damos atenção ao ritmo da vida das pessoas. Tantas vezes os nossos pastores, conselheiros, pediram para irmãos nossos pararem um pouco de trabalhar na igreja, porque a vida deles não tinha espaço para nada mais. Então essa é uma atenção que nós tentamos dar, porque mais importante para nós do que o seu muito fazer é o seu coração rendido nas mãos do Senhor. Talvez você não se lembre da última vez em que você conseguiu permanecer na presença de Jesus, sem um caminhão de preocupações e ansiedades. E o convite dele para você hoje é: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Talvez você esteja rendido ao espírito deste século, que exige produtividade, autoexploração, performance e cansaço. E o Senhor quer te lembrar de quem você é. Você é a imagem dele e não uma máquina. Em Cristo, ao contemplá-lo, nós somos lembrados de quem nós somos. Qual foi a última vez que você conseguiu ser intencional em permanecer na presença de Deus? Por meio da oração, do silêncio, do jejum? Talvez sua alma esteja muito, muito seca. E o Senhor quer satisfazê-la. Talvez Deus esteja sendo um pouco mais enfático com você. Filho, filha, eu estou cansado de ter que me adaptar à sua agenda. A partir de hoje, é a sua agenda que vai se adaptar a mim. O que significa na prática é que todos os meus compromissos e afazeres serão modelados e programados a partir da minha prioridade, o reino dos céus. Maria escolheu a melhor parte. O Espírito quer nos conceder a graça e a alegria daquele homem que descobriu um tesouro escondido num terreno, vende todos os seus bens a fim de comprar aquele terreno onde está o tesouro. Existe muita alegria, muito contentamento e muita, muita satisfação e plenitude nesse caminho que o Evangelho nos apresenta. Senhor, em nome de Jesus, Teu Espírito sonda os corações e mentes nessa manhã. O Senhor passeia aqui. E eu sinto o Senhor sondando mesmo corações. A sensação que eu tenho é que o Senhor está sondando corações. Não permita que nenhum irmão ou irmã endureça o coração diante da voz do Senhor.
Deus, nós temos dono, e o nosso dono é o Senhor Jesus Cristo. E como alguém que tem dono, às vezes o Senhor não pede permissão para fazer algumas coisas. Às vezes o Senhor vai e faz. Que a gente não precise ter do Senhor essa resposta mais dura ou enfática, mas que com liberalidade nós entreguemos os nossos corações ao Senhor e permitamos que o Senhor faça as alterações na nossa agenda que o Senhor quiser fazer. No final dos tempos, quando o Senhor julgará as nações, o Senhor não perguntará quantas pessoas nós oramos, abençoamos, servimos. A tua palavra diz que o Senhor rejeitará muitos desses, dizendo: eu nunca os conheci. E nós não queremos fazer muito pelo Senhor, nós queremos conhecer muito ao Senhor. E que toda prática de boa ação derive desse lugar, de contemplar ao Senhor e ser conformado à imagem de Cristo. Fortalece os meus irmãos e que o Senhor, o Espírito de Deus, os ajude a lidar com essa dimensão contemplativa e carismática de uma forma prática, vívida, real e poderosa em suas vidas. Abençoa a tua igreja, Senhor. Nós dizemos sim ao seu convite de permanecermos na tua presença, enxergarmos a tua beleza, contrariarmos o ritmo desse mundo e sermos sinalizadores do reino dos céus também, através da forma como nós nos relacionamos com o nosso tempo. Essa igreja é tua, Senhor, e é tão bom ser pastoreado por ti. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.